O vídeo de hoje é sobre qual igreja você deve fazer parte. Porque fazer parte de uma igreja é bíblico, é uma ordenança do Senhor e é um lugar onde você vai criar raízes e automaticamente gerar frutos para a edificação. Então, qual é a melhor igreja para você fazer parte? Primeiro ponto é que quem decide isso é você, não é os outros por você. Essa decisão é sua decisão, é você quem toma essa decisão. É claro, né? Se você for de menor, se você estiver debaixo da autoridade de seus pais, é eles que vão te conduzir. Mas se você já é maior de idade, você já tem essa liberdade, esse poder de escolha, é você que escolhe a igreja que você deve fazer parte. Não é para frequentar a igreja, é para você fazer parte. É claro, se você for um cristão e um discípulo de Jesus. Frequentar, a gente frequenta mercado, frequenta academia, igreja, nós fazemos parte, tá bom? E aí um exemplo. Primeiro ponto é você que escolhe, essa decisão é sua, tome você essa decisão. E aí, eu acho que a gente tem que compreender uma coisa muito importante. O que você quer em uma igreja para você hoje? Pessoas perfeitas? Não existe. Não existe. Pelo contrário, tá bom? Tem pessoas, a igreja é um lugar para pessoas com defeitos que vão sendo transformadas, mas talvez nessa transformação você pegou alguém que estava em transformação e aí de alguma forma te chateou, te magoou, mas faz parte, tá? Então, igreja perfeita não existe. Aí o exemplo, você tem que pensar assim: o que eu quero hoje em uma igreja? Primeiro, você vai servir na igreja. Você vai servir em que nessa igreja? Vamos usar um exemplo. Ah, eu quero fazer, Wesley, parte da dança. Mas aí vamos supor que você vai em uma igreja que não tem um ministério de dança. Automaticamente você não vai querer servir naquilo que Deus colocou no seu coração. O que você tem que fazer? Procurar uma igreja que tem um ministério de dança, tá? Hoje, um exemplo, lá na igreja que eu frequento, vai fazer acho que uns 4 anos que eu estou na igreja já. A igreja que eu frequento hoje tem muitos ministérios, ó. Tem o ministério do louvor, tem o ministério da mesa de som, tem o ministério do MTI, tem o ministério dos auxiliares da igreja, que é um ministério importantíssimo, tem o ministério do estacionamento, tem o ministério do acolhimento. Gente, é muito ministério, só que eu já falei 6, então são muitos ministérios. Em algum você se encaixa, não é possível, porque Deus te chamou para servir. Deus não te chamou para ficar sentado só para assistir o culto. Eu tenho plena certeza que você pode ir mais além do que isso. Deus te chamou para você trazer a existência, o que Ele colocou dentro do seu coração e servir, em nome de Jesus. Ó, o seu talento, o seu dom vai abençoar pessoas. Então, pelo amor de Deus, não fica parado. A água parada dá dengue. Você é um rio que flui em nome de Jesus. Ponto. Agora vamos lá. Então você percebeu no que você quer servir? Ah, Wes, eu quero ter uma escola teológica, eu quero fazer parte disso. Busque igrejas com essa filosofia, para depois você não se frustrar. Bom, então entenda isso. Agora é claro, né, gente? Você não vai chegar na igreja hoje e amanhã pronto, você já tá. Não é assim. Tudo é organizadamente, vai ter ordem, tá bom? Vai ter decência, você vai chegar no ministério, você vai ser acolhido e depois vai ser direcionado, tá bom? Então, procure isso. Ó, mas eu procuro uma igreja que o ministério seja progressivo, gradativo. Um exemplo, eu fiz parte de uma igreja onde funcionava assim. Eu tenho aí mais ou menos 15 anos de conversão, funcionava assim. A gente era cooperador, você começava cooperador, aí depois vinha diácono, depois vinha presbítero, depois vinha evangelista e depois vinha pastor. Era assim que funcionava. Não sei se é assim que funciona ainda hoje. Então eu percebia que era algo que não era por vocação, era algo por tempo de casa, por dedicação e fidelidade. Então se você era dedicado e era fiel ao ministério, automaticamente você ia crescendo ali no ministério. Wesley, é isso que eu quero. Então procure uma igreja que funcione assim. Tá bom? Só que lembre-se, se você não tem aspirações pastorais, não faz sentido você querer ser um pastor, entenda isso. Você sabe muito bem o que Deus colocou dentro do seu coração. Então se você procura isso em uma igreja, tá tudo certo, tá tudo bem. Wesley, eu faço parte dessa igreja hoje porque meus pais me ensinaram que essa é a igreja que vai para o céu, é a igreja perfeita. Não, não é. Não é a igreja perfeita e nem a igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu é um conjunto de pessoas que compreenderam que tem que trazer a existência, o reino de Deus nessa terra e automaticamente nós vamos subir juntos, certo? Então, igreja perfeita não existe, tá? E é você que escolhe fazer parte de uma. Então entenda qual é o ministério no que você quer servir. Agora, 3 pontos muito importantes que você tem que buscar para fazer parte de uma igreja.
tá? O primeiro ponto aqui que é muito importante, eu não estou aqui para julgar igreja nenhuma, estou aqui para te orientar a qual igreja você deve fazer parte. Primeiro, é você que escolhe, essa escolha tem que ser sua, exclusiva sua, tá bom? Toma cuidado com as igrejas que têm desordem, igreja que não é organizada. Toma muito cuidado. Por quê? Porque eu vou para uma igreja para eu ser conduzido, direcionado. E eu quero melhorar a cada dia. Então, se você vai numa igreja que é desorganizada, não vai adiantar nada, não faz sentido. E Wesley, existe igreja... Ixi, existe igreja desorganizada. Exemplo, igreja que o culto não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Para mim já é desordem. Para mim não faz sentido nenhum. Ah, Wesley, mas tem eventos... Isso aí é exceção, tá bom? Quando tem eventos, conferências, simpósios, festividade, eu entendo que é exceção. Mas um exemplo, o culto de domingo tá para começar às 19, aí começa às 19h20, tá para acabar às 9, acaba às 9h40, 9h50, 10 horas, 10h30, porque pegou fogo. Não, tem que ter ordem, tem que ter ordem. Lembre-se disso, é ordem, é ordem. Por quê? Porque se uma igreja não consegue ser organizada dentro de si, como é que vai conduzir as pessoas à organização? Não faz sentido. Então, entenda isso, que a igreja tem a ordem. Paulo diz assim, olha, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Está lá em 1 Coríntios, capítulo número 14, Paulo ele fala dos dons espirituais que devem ser exercidos com ordem, com decência. Então a gente tem que entender que Deus é um Deus de organização. Então a igreja precisa ter uma organização. Wesley, aqui na minha igreja, só Deus sabe. Porque aqui não tem horário para começar, aqui a gente não sabe, a chave da igreja não sabe quem tem, não abre tudo, às vezes visitante fica esperando. Então toma cuidado com isso, é uma igreja que está desorganizada. E o princípio do milagre é a organização. Quando Jesus ele foi fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes, o que ele falou assim, assente-se em grupos, aí começou o povo se assentar, aí depois chamou os discípulos, ele fez o milagre. Por quê? Primeiro Jesus organizou, depois o milagre foi gerado. Então busque uma igreja que tenha uma organização, que tenha uma ordem, bom, que seja organizada. Primeiro ponto. Segundo ponto, toma cuidado com essas igrejas que fazem acepção de pessoas. Muito cuidado, muito cuidado. A igreja trata a pessoa de uma forma, aí chega alguém rico, com muito dinheiro, aí chega alguém importante, aí chega um youtuber, aí chega não sei quem, é muito importante, aí o trata totalmente de forma diferente. Totalmente de forma diferente. Eu não estou dizendo que você não vai convidar alguém aí para a sua igreja e não vai honrá-lo. Você tem que honrar a pessoa, tem que ter um lugar para a pessoa sentar, porque com certeza a pessoa vai chegar no horário que já vão estar vaga ali. Mas o que eu quero dizer é para a gente não fazer acepção de todas as pessoas que chegam na igreja. Todo mundo é ovelha, independente que seja, todo mundo é ovelha. Então, toma cuidado com isso, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que a gente fez um evento na igreja e o grupo de teatro Jeová Nissi ia na igreja. E aí o nosso pastor, ele é muito coerente. O nosso pastor, ele é muito coerente, é um homem de Deus. E ele falou assim para mim assim, Wesley, você avisa o povo, é ordem de chegada. A moto tá passando aqui. É ordem de chegada. Então, quem chegar primeiro vai escolher o lugar para sentar. Não vai ter área disso, não vai ter área disso, não vai ter... E eu respeito. Se você for fazer um evento fechado, eu respeito isso. Mas aí foi e deu super certo. O pessoal chegou super na hora. Foi uma bênção. Jeová Nissi, olha, eu recomendo levar ele na sua igreja. Foi uma bênção. Então, teve uma organização e não teve acepção de pessoas. Quem chegou, sentou. Entendeu? E aí um exemplo, teve pessoas que quando a gente distribuiu as pulseirinhas para o povo sentar, porque o que acontece? A gente tem que limitar as pessoas, porque a nossa igreja não cabe 500 pessoas, então a gente não pode colocar 500 pessoas dentro de um lugar que não cabe, não faz sentido. Isso é desordem. E aí, um exemplo, a gente tinha, aqui na igreja cabe 400 pessoas, então não pode passar de 400 pessoas. Então a gente distribuiu as pulseirinhas e as pessoas chegaram, sentaram onde queriam. Por quê? A gente não faz acepção de pessoas, tá bom? Área VIP, foge disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, foge disso. Que essa área aqui é para isso, essa área aqui é para aquilo. Não tem área nenhuma. Eu acredito que o culto vai começar às 10h30, então quem chegou vai sentar e ponto final e acabou. Wesley, mas aqui na nossa igreja a gente sempre reserva um lugar assim, principalmente para os nossos pastores. Tem que reservar porque os nossos pastores chegam na igreja, às vezes resolvendo algum problema, então eles não têm tempo nem de sentar, tá? Então, para eles isso não tem problema nenhum, isso eu entendo, tá bom? Isso não tá fazendo acepção de ninguém. Pelo que eu conheço os meus pastores, eles até ficam em pé para os outros sentar, tá bom? Então, entenda isso,
tá? Que não haja acepção de pessoas, que seja uma casa de Deus organizada. E o último ponto, a gente tem que entender, é que não haja exploração financeira. Isso é muito importante e delicadíssimo. Wesley, você vai falar sobre isso? Vou. Toma cuidado com toda igreja que fica impondo, que você tem que fazer, você tem que dar, você tem que ofertar isso. Não. Você não tem que fazer nada por obrigação. Você tem que fazer tudo de coração, de peito aberto, algo que Deus colocou dentro de você. Então, exemplo, essa igreja diz, se você não der 1000, se você tem... Não é sobre isso, não é sobre isso. A nossa igreja tem crescido de uma forma extraordinária, mas eu nunca vi, às vezes eu ministro, até, e a gente nunca faz nunca fala, é uma obrigação, você tem que fazer. Não, a gente diz, você vai ser abençoado. Independente da sua oferta, você vai ser abençoado. Eu sei que existe promessas aqui para um ofertante, eu sei que existe promessas para quem é dizimista, e existe mesmo, que você seja um ofertante, que você seja um dizimista, Deus vai te abençoar, super abundantemente, Deus vai te abençoar. Algo que tem na nossa igreja, que eu acho muito importante e muito edificante, é um exemplo. Eu não sei quem ofertou, nem quanto ofertou, porque o que a gente tem lá é um envelope, e nesse envelope, a gente não sabe quem ofertou, quanto que é, quanto deixou, a gente não sabe. Por quê? Porque a oferta é com você e Deus. Então a gente não sabe quem ofertou 1000, a gente não sabe quem ofertou 10, a gente não sabe quem ofertou 100, a gente não sabe quem ofertou... Não, os envelopes chegam até lá sem nome e ponto final. Porque é Deus que te abençoa, é Deus que vai fazer você progredir e crescer em nome de Jesus, tá bom? Então, você que vai escolher a melhor igreja para você fazer parte, só lembre disso, tá? Cuidado com a acepção de pessoas, cuidado com a exploração financeira e procure uma casa de Deus que é organizada, que você olha e fala assim, aqui tem ordem. Lembre-se, nenhuma igreja é perfeita, tá? Mas você precisa fazer parte de uma igreja para você simplesmente criar raízes, gerar frutos e assim abençoar as outras pessoas, tá? Antes de tudo, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, é você que faz esse canal crescer e sem você o canal não cresce. Então, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, faça parte de uma igreja que você será super abençoado. Creia nisso, em nome de Jesus, até o próximo vídeo.